Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Muito interessante essa expressão que esse capítulo traz. Depois de morto, ainda fala. Algumas pessoas receberam essa expressão. Tem gente que mesmo depois de morto ainda fala. Fala com as suas ações, fala com as suas palavras. Quantas pessoas que morrem e não são mais mencionadas, e são completamente esquecidas, não deixam para as próximas gerações um legado, uma mensagem, um exemplo. Então esses homens, ainda que pecadores, viveram de uma forma que mesmo depois de morto ainda continuam falando, continuam pregando, continuam ensinando, porque fizeram algo realmente relevante. E aí eu queria destacar aqui essas palavras. Pela fé. A primeira palavra que chama a minha atenção nesse versículo é a fé. Abel é um homem, uma pessoa, tem uma história, e o seu nome tem um significado, e a gente pode aprender com isso. E o Abel ofereceu. Ele podia fazer muitas coisas, e ele escolheu oferecer. E ele ofereceu a Deus, não ofereceu a nenhuma outra pessoa, mas ao seu Criador. Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Não foi só um sacrifício, ele foi excelente e ainda foi mais excelente do que Caim. Caim é uma outra pessoa, uma outra história, um outro exemplo, tem um outro significado. E isso gerou para o Abel um testemunho dele ser justo. Teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala. Muito interessante que às vezes a gente está vivo e não fala. E tem gente que mesmo depois de morto, ainda fala. Quais são as lições que a gente pode aprender com esse único versículo, que retrata uma atitude de um homem? Veja bem, esse versículo vai mostrar para nós o que é que nós precisamos para viver em fé vereiro. O que é que a gente precisa para viver em fé? O que é que a gente precisa para viver esse mês de fevereiro? É um mês curto, mas é um mês de desafios, de dificuldades, de lutas, de vitórias, de sorriso, de lágrimas. Nenhum de nós sabe o que esse mês de fevereiro reserva para a nossa existência. Nenhum de nós consegue prever o que é que esse mês pode impactar na nossa história de vida. A gente tem uma ideia, mas exatamente o que vai acontecer em fevereiro, nenhum de nós sabe. Portanto, a gente precisa ter algumas atitudes, algumas convicções, tomar algumas decisões, porque independente do que vai acontecer em fevereiro, nós precisamos estar preparados. E esse versículo vai nos ajudar. Em primeiro lugar, já que ele diz, que pela fé o Abel ofereceu aquele sacrifício, então a gente precisa, para viver em fevereiro, a gente precisa de fé. A fé é um ingrediente necessário. Pela fé,
a gente recebe salvação. Pela fé, a gente consegue ver coisas que são invisíveis. A gente consegue crer em coisas que são impossíveis. Pela fé, a gente consegue realizar coisas que a gente nunca imaginou. Pela fé. Fé que não pode pegar, fé que não pode pesar. Eu não consigo chegar para você e falar: ei, compartilha comigo um pouco da sua fé. Não tem como. Eu não consigo olhar para você e mensurar o quanto de fé tem em você. Jesus conseguia. Ele olhou para um homem e disse: ah, sua fé está pequena. Homem de pouca fé. Jesus conseguia. E continua conseguindo. Ele olha para cada um de nós e pelo seu poder Ele sonda o nosso interior e Ele sabe exatamente qual e a quantidade de fé que tem em nós. É por essa fé que Ele nos declara salvos, redimidos, transformados. Mas a gente não consegue ver, a gente não consegue pesar, medir, calcular. Existe a fé que opera para a salvação, pela graça de Deus, ninguém merece. Nós exercemos a crença inabalável de que Jesus morreu para nos perdoar. Cremos na sua pessoa, no seu sacrifício, na sua obra, na sua ressurreição e na sua volta. Crendo nele, pela graça, recebemos a salvação. Mas existe também a fé que pode ser doutrina. Nós somos irmãos de fé, nós temos a mesma fé e ordem, como diz os nossos documentos. Quer dizer, nós temos a mesma doutrina, temos a mesma compreensão acerca dos assuntos, temos a mesma fé. Então você tem a fé salvífica, você tem a fé doutrinária e você tem a fé como dom. Porque o Novo Testamento diz que a fé é um dom. Tem gente que tem o dom da fé, um dom espiritual, uma capacitação, além daquela que opera para a salvação e que orienta a doutrina. Alguns de nós têm ainda uma capacitação espiritual para exercer uma fé, que é necessário o dom, porque nem todo mundo consegue atingir aquele nível de crença, de esperança. E a fé também é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Algumas Bíblias traduzem como fidelidade. Mas a mesma palavra ali é traduzida em vários outros versículos como fé. Fé e fidelidade, no grego do Novo Testamento, são sinônimos. Porque se você tem fé, você permanece fiel. Se você foi infiel, você perdeu a fé. E a palavra grega é pistis. Toda vez que o Novo Testamento fala de fé, fala de crença, usa essa palavra. Em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, a palavra ali é pisteon, aquele que exercer fé em Jesus, fé que opera para a salvação. Então, para viver o mês de fevereiro, se vai acontecer coisa boa, a gente precisa de fé. Se vai acontecer coisa ruim, a gente precisa de fé. Porque eu já vi gente que fica mais crente na adversidade e já vi gente que fica mais crente na hora da bonança. Mas eu já vi gente que fica menos crente na hora do problema e já vi gente que fica menos crente depois de ter uma grande vitória. Portanto, não são as situações que moldam a nossa fé, é a nossa fé que molda as situações.
A maneira como a gente crê em Deus vai ditar como nós reagimos diante das circunstâncias. Se é um prejuízo enorme, a nossa fé vai nos orientar para lidar com aquele prejuízo. Mas também, se temos uma vitória inédita, a nossa fé vai nos orientar para não desviarmos naquilo, porque tanto prejuízo quanto lucro podem nos desviar, se a nossa fé não estiver firmada no Senhor. Tem gente que se abala mais com o prejuízo, tem gente que se abala mais com o lucro. Como assim, pastor? Não é possível. Se deu lucro, se eu recebi um dinheiro, se eu ganhei uma herança, chegou uma carta na minha casa que o governo fez uma coisa errada lá na minha conta, e eu vou receber do governo 5 milhões de reais. Como que isso pode abalar a minha fé, pastor? É simples, você pega esses 5 milhões e acha que porque tem dinheiro você não precisa mais de Deus, e começa a gastar e começa a curtir, e esse dinheiro vai ser o responsável de te afastar de Deus e diminuir a sua fé. A gente não pode se iludir, irmãos. As coisas ruins podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. As coisas boas podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Portanto, a verdade eterna é que nós precisamos viver pela fé, porque é ela que vai nos orientar, independente da circunstância. Nós precisamos também remir o tempo. Esse verbo remir, ele é do Novo Testamento, ele não faz parte do nosso vocabulário. A gente usa mais a palavra aproveitar o tempo. Vamos aproveitar, já que a gente vai passar ali, vamos fazer aquela outra coisa. Já que eu vou passar por ali, então eu vou aproveitar para fazer aquele outro negócio. A gente faz uma ou outra coisa que não estava planejado para aproveitar o tempo. O Novo Testamento chama isso de remir o tempo. E de onde vem essa lição? Primeiro, porque o mês de fevereiro é o mês mais curto do ano. Então nós precisamos aproveitar, já que é um mês curto, temos que andar um pouco mais rápido, para poder conseguir produzir num mês que tem menos dias. Mas por outro lado, o nome Abel, que tem alguns significados, porque esses nomes muito antigos da Bíblia, eles estão muito distantes de nós. Então a gente não consegue precisar com exatidão qual é o significado de alguns nomes. Quanto mais antigo o nome, mais difícil. Por isso que os nomes mais antigos da Bíblia, eles têm algumas possibilidades de tradução e de significados. Olhando no hebraico normal, Abel significa Deus é o pai, porque é Ab, El, Ab é pai, por isso que o Abram é o pai exaltado, né? Abraão é o pai de muitos. Quando Jesus chamava o pai, chamava de Abba. Então, Ab, El, quer dizer, El, a divindade. Deus é pai, Abel. Não é hebraico normal, só que não é hebraico normal. Por quê? Porque está muito lá atrás. A língua hebraica no tempo de Abel nem existia como nós conhecemos. Então, existem algumas possibilidades. A possibilidade que eu mais gostei é que Abel pode significar sopro. Sopro. E na Bíblia a gente tem, em alguns textos, essa ideia de sopro associada à ideia de brevidade das coisas. A vida é um sopro. O que eu estou querendo dizer? A vida é curta, a vida passa rápido. A vida é um sopro. Então, o sopro traz essa ideia de algo que é rápido, algo que é breve, que às vezes a gente nem percebe. Um sopro, já foi, nem vi, nem percebi. Então qual é a principal lição que eu tirei de Abel? É que tudo que a gente vive é um sopro, passa muito rápido. Você piscou, perdeu a oportunidade. Cochilou,
Camarão que dorme, a onda leva, não é isso? Então, nós precisamos em fevereiro remir o tempo, porque fevereiro é um sopro, daqui a pouco já estamos em março, e a gente não pode perder a oportunidade de servir e produzir para Deus em fevereiro também. Nós vamos ganhar gente para Jesus em fevereiro. Vamos remir o tempo. Já que fevereiro é um sopro e vai passar rápido, vamos aproveitar todas as oportunidades. E a gente precisa oferecer algo. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu. Abel não chegou diante de Deus para pedir, Abel se apresentou para oferecer. Eu me lembro algumas vezes que eu tive contato com políticos. E você sabe que eu não gosto desse negócio. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar, por pouco tempo, porque coisa minha, não tem nada de errado não, mas é coisa minha, eu não gosto. Todas as vezes, eles me fizeram uma pergunta: e aí, pastor, o que a gente pode fazer pelo senhor? E a minha resposta foi sempre com outra pergunta: não, meu querido. O que eu posso te oferecer? É diferente, eu não quero tirar de você, não quero oferecer. A igreja está aí, ó. O que do governo que a gente pode servir à comunidade? Quer usar as salas? Quer usar o auditório? O que você quer que a gente faça? É a gente que te ajuda, não é você que ajuda nós, não. Então a gente precisa aprender com Abel a sermos mais generosos, porque Abel não se apresentou diante de Deus para pedir, ele se apresentou para oferecer. E é bem verdade que de vez em quando a gente só quer receber e nada de oferecer. O Abel deixa para nós um legado. Se depois de morto ele ainda fala, o que ele está falando é: se apresente diante de Deus com algo para oferecer. Eu não sei quem lembra daquela peça antiga, Mãos Vazias. Alguém, foi no Inverão, não foi? Pastor Regis, no Inverão, falando sobre a importância de trabalhar para o Senhor, relembrou dessa peça. Eu já fiz essa peça algumas vezes. E eu já fui praticamente todos os personagens da peça. Os crentes que desviado, o outro que é ruim, o que é bom, o outro. E teve uma vez que eu fiz Jesus na peça. E uma roupa branca com a faixa vermelha. Esse Jesus nosso é maravilhoso. E aí nós combinamos que a menina que no final da peça, né, aquela coisa, para quem não conhece a peça, o roteiro basicamente é: Jesus voltou, e aí ele chega e fala na igreja, ele: fulano, né, apresente-se diante de mim, mostre-me as suas mãos. E aí a pessoa mostra as mãos, quer dizer, o que ela fez, o que ela trabalhou, o que ela ofereceu para Jesus. E aí as pessoas aparecem, né, se apresentam: eu trouxe isso e aquilo, isso, aí no final vem uma pessoa e se apresenta com as mãos vazias, ou seja, ela não fez nada, não ofereceu nada. E aí Jesus fala: então, aparte-se de mim, maldito, vai tal, tchau, você não vai subir comigo. E aí termina a peça, né, com esse momento assim, impactante. Da última vez que eu fiz essa peça, eu fui Jesus, a menina teve a brilhante ideia de falar: pastor, eu não era pastor, mentira, Manu, depois que afastar, a pessoa vai sair pelo lado chorando porque foi condenada, vamos botar aquela música. Estava a moda numa música, uma música que era do Shrek, sabe uma música do Shrek que era crente ou virou crente, não sei, aquela: aleluia, aleluia, aleluia. Estava na moda, o Shrek estava em alta. Aí nós vamos botar essa música, aleluia. E aí a fulana vai entrar dançando com um vestido bonito, e ela vai representar a igreja como noiva que se une a Jesus na eternidade e tal. Beleza, aí o combinado era: Jesus vai ficar com as mãos estendidas e a menina vai dançar embaixo. E
a tal da aleluia não acabava, e eu comecei com a mão assim, ó, e quando terminou eu já estava com a mão assim. Eu não sei se você já ficou muito tempo com a mão para cima, vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai pesando, fiquei com o ombro travado uma semana. Ok, mãos vazias. É uma peça escatológica, né? Tem toda uma questão aí. Mas o que a gente está oferecendo mesmo para Deus, hein? É que às vezes a gente confunde em fazer coisas na igreja com oferecer algo para Deus. Tem coisa que a gente faz que é oferecida para Deus, mas tem coisa que a gente faz que não tem nada a ver com Deus, tem mais a ver com a gente. E às vezes a gente não faz coisas na igreja e vive uma vida oferecida a Deus. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. É importante servir, mas não é somente o que a gente faz aqui que é oferecer algo para Deus. A gente precisa ampliar a nossa consciência e a nossa compreensão. O que a gente faz aqui pode ser oferecido para Deus, mas não é só isso. Portanto, se quando a gente acorda, estamos na presença de Deus, vai no banheiro, está na presença de Deus, está no trânsito, está na presença de Deus. A gente não entra na presença de Deus quando a gente está aqui nesse lugar. A gente está na presença de Deus o tempo inteiro. Portanto, a gente precisa viver com essa consciência de que se eu estou na presença de Deus o tempo inteiro, a minha vida precisa ser uma oferta oferecida ao Senhor. E nós precisamos focar no Senhor. A Bíblia diz que Abel ofereceu para Deus. Ele não fez para o Caim, ele não fez para o seu pai Adão, ele não fez para sua mãe Eva, ele fez para o Senhor. Às vezes a gente perde essa referência, de que tudo que a gente faz é para Deus. Ah, mas teve crítica, é para Deus. Ah, mas não ficou como eu gostei, mas é para Deus. Quando a gente foca em Deus, a gente consegue superar qualquer obstáculo e qualquer desafio, porque a nossa motivação é o Senhor e não os elogios. É para Deus. É Deus que tem que se agradar, é Deus que tem que gostar. E se Deus está satisfeito com o que a gente está fazendo, a gente dorme em paz e acorda motivado a fazer mais, porque a gente faz é para o Senhor. A gente serve as vidas, mas no final das contas, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a nossa consciência precisa estar tranquila de que fizemos para Deus. Quando isso acontece, nada nos desanima. Muitas vezes o que nos desanima é o que a gente sofre com as pessoas, mas o Senhor nunca nos decepciona, o Senhor nunca nos machuca, o Senhor nunca nos desanima. Ele é sempre gracioso, generoso, bondoso e aceita as nossas ofertas, porque Ele conhece a nossa limitação. Portanto, se estamos fazendo para o Senhor, isso é suficiente para a gente continuar fazendo, amém. E precisamos fazer mais. O versículo é bem claro e ele diz: pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício. Poderia dizer, ofereceu um excelente sacrifício, mas não mais excelente. Mais excelente não é excelente, é mais. Ah, mas eu já faço. Se a gente organizar direitinho, administrar bem o nosso tempo e os nossos recursos, a gente vai ver que sempre dá para fazer mais. Sempre dá. Como diz o ditado, quem quer, dá um jeito.
Quem não quer, dá uma desculpa. Para o que a gente quer, a gente sempre dá um jeito. Portanto, se a gente não está fazendo mais para o Senhor, é porque no fundo a gente não quer. Porque se quisesse, fazia, faria e faz. E precisamos buscar a excelência. Abel não ofereceu um sacrifício melhor, ele ofereceu o mais excelente. Qual é a diferença de algo ser excelente e de algo ser o melhor? O melhor você compete com os outros, o excelente você compete com você mesmo. Excelente é você dar o seu melhor, ainda que não seja o melhor de todos. Se é o seu melhor, você está fazendo com excelência, porque o Abel deu do melhor que ele tinha. Essa é a diferença. Quando a gente vai lá em Gênesis e vê a narrativa, o Abel pegou o melhor que tinha, o mais bonito, o mais gordo, o mais top, foi lá e ofereceu para Deus. O Caim ofereceu do que sobrou. De que forma a gente está se oferecendo para Deus? De maneira excelente, dando o que a gente tem de melhor, ou a gente está oferecendo para Deus só o que sobra da nossa vida? O que sobra do nosso tempo, o que sobra do nosso dinheiro, o que sobra do nosso talento. Se sobrar alguma coisa, eu dou para Deus. Se não sobrar, eu não dou nada e está tudo bem, está tudo certo. Eu creio em Jesus, vou para o céu do mesmo jeito. Amém. Precisamos nos oferecer. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício. A diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel é que a oferta de Abel teve que morrer. Era um animal que morreu. A oferta do Caim eram alguns vegetais. A oferta de Abel derramou sangue. A oferta do Caim não tem sangue, é fruta. O que é que isso nos revela, irmãos? Que Deus se agrada mais quando vidas são oferecidas para Ele. Deus se agrada quando Ele recebe sacrifício. Por isso que em Cristo Ele nos salva, porque Cristo ofereceu o mais excelente sacrifício de todos. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de nos oferecer, também nos sacrificando em algumas coisas. Porque se a gente só entrega para Deus aquilo que não nos corta, aquilo que não nos fere, aquilo que não nos sangra, a gente está oferecendo aquilo que não nos importa. Mas quando a gente se sacrifica, a gente pega o que tem de melhor e fala, isso aqui é de Deus. Aí Ele se agrada. Sacrifício. Ninguém pode, por sacrifício, obter a salvação. O que promove salvação é o sacrifício de Cristo. Portanto, a salvação é pela graça, o crescimento não. O crescimento exige esforço, o crescimento exige sacrifício. A única coisa que a Bíblia diz que recebemos pela graça é a vida eterna. Todas as outras coisas têm um preço a pagar. E pelo que me parece, em toda a narrativa bíblica, quanto maior o preço que estamos dispostos a pagar, melhor é a reação de Deus em nos abençoar. Porque aqueles que sacrificaram pouco para Deus, fizeram pouco na sua história. E aqueles que sacrificaram muito, e alguns que sacrificaram tudo, marcaram o nome, e é por isso que depois de morto, continua falando. Precisamos ferir menos. Em fevereiro a gente vai curar mais do que ferir, em nome de Jesus. E essa lição vem do nome de Caim. Perceba que eu estou caminhando no versículo, palavra por palavra. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. O que é que Caim nos ensina?
Dentre todas as coisas morais, inveja, maldade, a gente conhece a história, né? Deus se agradou da oferta do Abel, e isso gerou no Caim o que fez com que ele matasse o seu irmão. Por pura inveja, o Abel não fez nada contra Caim. O Abel fez para Deus. Só que fez de forma mais excelente. Aí o Caim não suportou a excelência do irmão e tirou a vida do irmão. Não se engane, ainda existem muitos Caíns sobre a face da terra. Gente que não suporta ver a excelência do irmão e quer tirá-lo. Não se enganem. Ainda tem muito Abel, gente disposta a sacrificar. Mas ainda tem muito Caim, invejoso, querendo matar. Não se iludam, irmãos. O mundo é mundo, o pecado é pecado, e o pau está quebrando, de lá até hoje. Porque em Gênesis 3 entrou o pecado na humanidade. Próximo capítulo, um irmão já está matando o outro. Por inveja. Não foi briga, não foi dissensão, não foi discordância. O Abel não fez nada com o Caim. Ele só fez um culto para Deus e morreu. Portanto, além de todas essas lições que são meio óbvias, eu acho que o significado do nome de Caim também ensina uma lição preciosa, porque o nome Caim, como eu disse, por ser um nome antigo, é difícil dar com exatidão um significado, então a gente tem algumas possibilidades. De todas as possibilidades, a que eu preferi é que Caim significa lança. O que é que faz uma lança? Qual é o objetivo da lança? Ferir o outro. E foi exatamente isso que o Caim fez. O Abel significa sopro. Teve uma vida curta, morreu prematuramente. E Caim significa lança. O que é que ele fez? Feriu o irmão. Então o que eu aprendo com Caim é que, ainda que o meu irmão seja mais excelente do que eu preciso aprender a vibrar com ele, ao invés de querer feri-lo. Porque chorar com os que choram, na maioria das vezes, é muito mais fácil do que rir com quem se alegra. Celebrar a vitória do irmão como se fosse minha vitória. Isso é o que o Caim nos ensina. Portanto, é um exemplo do que a gente não deve fazer. E a lição é invertida, já que o Caim fez aquilo com o irmão, nós devemos fazer o contrário. E é isso que vai agradar a Deus. Se o meu irmão está fazendo algo mais excelente, eu vou vibrar com ele, aprender com ele, grudar nele e pedir para ele me ensinar daquela excelência, ao invés de querer ferir o meu irmão. Em fevereiro nós vamos fazer isso para a glória de Deus. E nós precisamos testemunhar, né, gente? Como diz Atos, serão minhas testemunhas. Diz que pela fé Abel ofereceu o sacrifício mais excelente que Caim, e isso testemunha ao seu favor. Nós só estamos usando Abel como exemplo, porque essa atitude dele foi um testemunho de que ele era realmente justo. Portanto, o que é que faz uma testemunha? Fala do que viu e do que ouviu. A gente precisa falar do que a gente está vendo e do que a gente está ouvindo de Jesus. Jesus está falando e Jesus está fazendo. O que é o nosso papel? Reproduzir. Falar do que a gente está vendo, falar do que a gente está ouvindo, porque através do testemunho, ele vai alcançar outros. E isso nos leva a praticar a justiça. Porque Abel teve o testemunho de ser justo, e o Caim, injusto. Nós queremos ser justos ou injustos? Então devemos seguir o exemplo de Abel, que aponta para Cristo, que foi morto prematuramente por pura maldade humana, mas é o sacrifício que nos lava, que nos redime, que nos perdoa, que nos salva. Precisamos ser aprovados. A Bíblia diz que Deus aprovou a oferta de Abel. E o Novo Testamento, Paulo orientando Timóteo diz: Timóteo, você tem que ser aprovado diante de Deus e diante dos homens.
Ninguém vai te respeitar aí na igreja de Éfeso se você não for um crente aprovado por Deus, Timóteo. Como que a gente é aprovado? Depois da gente ser provado. Ninguém é aprovado antes de fazer a prova. Aprovado antes de passar pela prova. Você passa pela prova, passou bem, aprovado. Passou mal, reprovado. Portanto, a prova é o meio pelo qual Deus nos aprova. Essa é boa para postar, hein, Letícia? Isso dá um story bom, hein? A prova é o meio pelo qual Deus nos aprova. Portanto, como que eu quero ser um crente aprovado se eu não quero ser um crente provado? Eu quero fugir das provas, então nunca vai ser aprovado. É passando pela prova, dando glória a Deus, como cantava um irmão nosso, né? Que infelizmente faleceu na Covid. Passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê? Porque quem não passa por prova nunca será aprovado. E Abel deixa para nós um exemplo de sermos aprovados. Precisamos passar pelas provas. Meu irmão, em nome de Jesus, não fuja das provas. Elas são os meios pelos quais Deus nos aprova. 12º, precisamos ofertar mais. E eu nem estou falando de dinheiro. Porque diz que Abel foi aprovado por causa da sua oferta. O que ele ofereceu promoveu a aprovação. Portanto, somos aprovados na medida em que no meio da prova a gente oferece o que tem de melhor. Porque a verdade é que quando a gente está no meio de uma prova, a nossa tendência é oferecer o pior, porque a gente está sendo provado, e não é bom passar pelas provas. Mas o Abel foi provado e aprovado, oferecendo o que tinha de melhor. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir, passando pela prova, dando glória a Deus e dando o melhor que nós temos. Tem um vídeo que circula na internet, um rapaz em situação de rua, e um menino, blogueiro aí, influencer, sei lá o que é, chega perto do cara, e o cara nitidamente, situação de rua, morador de rua, vida ali de forma financeira empobrecida, com todos os desafios de quem vive na rua. E o rapaz chega para ele, e ele está comendo lá um negócio que alguém deu. E o cara senta do lado dele e fala: e aí, tá gostoso? Aí ele fala: tá muito gostoso. Você não me dá um pedacinho, não? Aí ele fala: claro! Aí pega, não sei se era um hambúrguer, um salgado, o que era. Você já viu vários vídeos desse tipo. Tira o pedaço e dá para o cara, e o cara todo playboyzinho, bem vestido. Aí o cara pega aquele pedaço, começa a comer, e ele começa a vibrar: tá gostoso, não tá? Tá gostoso, muito gostoso, é de tal lugar, não sei o que, lá. Feliz, ele não tem nada, ele só tem aquele salgado, e estava todo feliz de dividir com o outro, que pela aparência, estava muito melhor do que ele. Aí o cara levanta e fala: parabéns. E aí dá R$1.000, não sei quantos reais para ele, e ele fica: é verdade, é verdade. E o cara vai dar o dinheiro para ele, e ok. Irmãos, eu acho que é mais ou menos assim que acontece com Deus. Eu acho que Deus, Ele até se agrada de quando a gente oferta algo. Mas eu acho que Deus se agrada mais quando a gente oferta algo estando na pior. Quanto pior eu estiver e melhor eu ofertar, é isso que agrada a Deus e me torna aprovado. Portanto, a gente precisa exercitar, fazer o melhor no pior. A viúva, que sendo viúva não tem fonte de sustento mais, e só tinha aquelas moedas, e o que é que ela fez?
deu tudo que tinha. Na pior, entregou o melhor, que é tudo. E Jesus olhou para ela e falou: em Israel inteiro eu nunca vi igual essa. Precisamos mortificar mais. Eu fiquei até tentado em colocar: precisamos morrer mais, mas eu fiquei com medo de como que você ia interpretar essa frase. Precisamos morrer mais, ia ficar meio, né? Porque aí seria uma metáfora, mas mortificar é a expressão do Novo Testamento. O que a gente precisa fazer com a nossa carne, com a nossa natureza pecaminosa, com os nossos desejos, a nossa vontade. Nossa vontade é chutar o balde em fevereiro, mas nós vamos mortificar o desejo carnal para agradar o Senhor. Mortificar as obras da carne para alimentar o fruto do Espírito, porque Abel, depois de morto, ainda fala. Quem não está disposto a morrer, não é digno de viver. Quem não está disposto a morrer para agradar a Deus, não é digno de viver para a glória de Deus. O problema nosso é que ser crente no Brasil em 2025 é muito fácil. Eu acho que esse é o nosso problema. É muito fácil. Quanto mais facilidade, vai caindo a qualidade. Abel, depois de morto, ainda fala. Então nós precisamos falar mais, porque não posso deixar um cara que morreu há no mínimo 5.000 anos atrás, no mínimo Abel morreu 5.000 anos atrás, no mínimo, pode ser 7, pode ser 10, pode ser milhões, cada um tem uma linha histórica, isso não muda nada a mensagem, mas no mínimo 5.000 anos atrás o Abel morreu. Eu não posso deixar, eu seria um crente muito sem vergonha, se eu deixar um cara que morreu há 5.000 anos, pregar mais do que eu, falar mais do que eu, evangelizar mais do que eu, servir a Deus mais do que eu. O cara morreu há 5.000 anos, gente. Nós vamos falar ou não vamos? Ou a gente vai ficar calado deixando o Abel falar mais do que nós? Tudo bem o Abel falar, mas ele não pode falar mais do que nós estamos vivos. Que é isso, gente? Vamos falar. Amém? Então lembra aí para mim, foram 14 pontos. O que é que nós precisamos para viver em fevereiro? Pela fé. Remir o tempo. Você anotou, né, Regis? Aí é covardia, né, gente? Ele anotou. Então vamos ler todo mundo junto essa frase? Em fevereiro, o que é que nós vamos fazer? Não, mas tudo bem que você não jantou. Mas dá uma moral aí, pô. O Abel está falando. O Abel está morto há 5.000 anos e está falando. Você está vivo, me ajuda. Fica de pé que você fala melhor. Vai, isso, eu acho que o problema é esse. Libera o diafragma aí e fala como quem vive, e não como Abel que está morto há 5.000 anos. Vamos lá? Viver. Amém?